E a gente volta no programa Utilidade Pública de hoje com o tema incontinência urinária, batendo um papo aqui com a uroginecologista Caroline Marques. A gente estava falando no bloco anterior muito relacionado a essa questão da prática de esporte e a incontinência urinária. Não há o risco, por exemplo, da pessoa... Olha, eu não quero passar por nenhum constrangimento na hora da prática do esporte, então eu já, ao invés de consumir muito líquido, porque vai fazer uma atividade física, a pessoa corta esse líquido. Não corre um risco? Sim, muito. Tanto durante a atividade física como em atividades também sociais. Vai para o aniversário e deixa de beber qualquer líquido por medo de perda de urina. Os pacientes deixam muito de ingerir líquido com medo da perda. Ela já se programa. Se de tarde eu vou ter que ir na médica, de manhã eu não vou beber água. E isso é um risco de desidratação. E a gente está falando, pense em pessoas que fazem longos percursos para chegar ao trabalho, para chegar ao médico, pessoas ali no transporte coletivo, às vezes você não tem um acesso fácil ao banheiro, ou seja, isso de fato mexe muito com a rotina das pessoas. Muito. Mais do que as pessoas imaginam. Os pacientes sofrem muito com essa perda de urina. E elas não sabem que isso é tratável, que isso tem como a gente corrigir. A grande maioria, pouquíssimos casos a gente não consegue. Geralmente, quando é mais lesão medular, que tem alteração na parte neurológica. E aí a gente não consegue, nem sempre a gente consegue consertar. Mas a grande maioria é tratável. Elas chegam lá de forma precoce ou a maioria das pacientes chega, já olha, eu já tenho isso há 1 ano, 2 anos, 3 anos, já, enfim? Até 10 anos. A doutora já tem uns 10 anos. Não, foi quando no meu último parto que começou, há 20 anos atrás. E aí elas chegam já, e às vezes nem chega com a queixa. A gente que tem que perguntar. Você perde urina quando tosse, quando espirra? Muitas vezes elas têm vergonha de contar. Até no meio familiar, elas têm vergonha de dizer ao filho. E quando a gente já está agendando a cirurgia, às vezes elas dizem: ai, doutora, mas eu vou ter que dizer ao meu filho que eu perco o xixi. Ou a pessoa vai procurar tardiamente e vai acabar numa mesa no centro cirúrgico, né? Ou pode antes, de uma forma antecipada ali, se livrar com a fisioterapia, como você já trouxe. E às vezes a causa não é nem tanto parte fisiológica. Às vezes é uma infecção urinária que a paciente tem. O paciente chega com a queixa que está perdendo urina e a primeira coisa é ver se tem infecção. A infecção, às vezes, causa incontinência. Tratou a infecção, acabou a queixa. Ou seja, então vai ter gente que chega lá desconfiado de que é incontinência urinária. E não é apenas uma infecção. E com infecção, que na verdade não é a incontinência. Ou seja, precisa procurar um profissional especializado, porque não dá para adivinhar, né? E não dá para ir arriscando aí uma série de tratamentos que não vão funcionar. Você estava falando de infecção urinária e aí me lembrou medicamentos. Sim, é importante o paciente, quando ele chega para a consulta, ele levar todos os medicamentos que ele está em uso. Algumas medicações, principalmente os diuréticos, eles causam incontinência urinária também, em alguns casos. Você precisa levar, anotado se você não consegue lembrar, antecedentes cirúrgicos, principalmente da parte ginecológica. Precisa levar os medicamentos que estão em uso e, se possível, fazer um diário miccional. Quantas vezes você vai no banheiro durante o dia? Quantas vezes você levanta à noite para ir no banheiro? Quanto de líquido você ingeriu? Faz isso 3 vezes por semana antes de levar para o médico, que isso já dá uma boa guiada no que a gente vai fazer para o tratamento. Agora, quando você falou, olha, quantas vezes a pessoa se levanta à noite para ir ao banheiro, aí muita gente já parou. Quantas vezes? Até o que poderia ser considerado normal? Até 2 vezes é normal. Durante o dia, até 7 vezes ir no banheiro é normal. Mais do que isso? Mais do que isso, procurar o médico. Não vai depender também da quantidade de líquido que essa pessoa... Sim, muito. O ideal é beber de 1,5 litro a 2 litros por dia. Muita gente deixa de ingerir líquido. Doutora, mas eu vou ficar toda hora indo no banheiro? Vai. Precisa hidratar. O rim precisa funcionar, precisa lavar. Um outro assunto que você estava falando aí agora é diuréticos. Há um hábito, claro, muita gente que pratica exercício e nesse imediatismo hoje, e a mídia trabalhando com essa questão da perda de peso, muita gente consumindo diuréticos, chás.
para evitar o acúmulo de líquido e aquilo ali muito em excesso. Isso pode ter alguma relação? Pode, sim. Pacientes que já têm a propensão de ter a incontinência, elas podem ser agravadas com os diuréticos usados de forma sem a supervisão médica. Precisa ter essa supervisão médica para prescrever o diurético. E o chá verde, o chá preto, ele tem cafeína. A cafeína irrita a bexiga. Às vezes a paciente acaba indo mais ao banheiro e ela percebe que ela vai e faz em menos volume o xixi. Então, esse é um indicativo de que tem alguma coisa errada. Isso, a bexiga ela não consegue distender tanto como se você tivesse bebido uma água. E com o passar do tempo, essa prática de você não estar distendendo a bexiga como deveria, o que pode acontecer? Por exemplo, a gente está falando isso no período de 1 ano, 2 anos. Sim, pode ter infecção urinária, a paciente que fica prendendo muito, ela pode ter dilatação do rim. Pode ter infecção também na parte renal, Mas infecção isso pode mais alta. Desembocar numa incontinência urinária ou não? Não. Não, isso só vai ser uma coisa mais imediatista, né? A incontinência, ela vai precisar ir mais ao banheiro. E falando em bexiga, muita gente acaba confundindo a questão da bexiga baixa e da incontinência urinária. Sim, muitas pacientes chegam dizendo que tem a bexiga baixa e quando a gente vai olhar, não é baixa. A bexiga baixa, que o pessoal chama de bexiga baixa, realmente é a queda da bexiga. A bexiga ela sai pela vagina e ela ultrapassa o introito vaginal. Ela realmente cai. E isso não dá incontinência na maioria das vezes. É simplesmente a sensação que a paciente tem uma bola na vagina. Ela sente aquela pressão lá embaixo, principalmente quando pega peso. É comum essa dúvida? Muito. As pacientes trocam muito a incontinência. Às vezes ela quer dizer que perde urina e ela fica com vergonha de dizer que perde urina e diz, eu tenho bexiga baixa. E aí acabam utilizando, por exemplo, aqueles protetores de calcinha, absorvente, essas pessoas que têm a incontinência, e aquilo ali vai causando outros problemas. O que era só incontinência pode causar outros problemas, você pode ter mais tratamento pela frente, até por conta de um outro tipo de infecção. Sim, causa a candidíase, é um fungo. E o que é que o fungo gosta? Ambiente úmido, que é justamente o protetor diário. Ele abafa, então fica um ambiente quente e úmido. Tudo que o fungo quer para se proliferar. Ou seja, não dá para esconder um sintoma como o sintoma da incontinência urinária, porque essa é apenas uma das doenças que a pessoa vai ter que tratar. Mas se não for diagnosticado, vai estar abrindo portas aí para uma série de outras doenças. Sim. Ou seja, com certeza. Urgente a busca pelo profissional da área. Exatamente. Geralmente eles procuram o urologista, que faz mais a parte masculina, faz também a parte feminina. Mas eles normalmente preferem fazer a parte masculina, ou então procura o ginecologista, e o ginecologista encaminha para o uroginecologista. Tem também, pode ser, no caso de pessoas idosas, o geriatra, ele pode estar encaminhando também? Sim, o clínico geral, o cardiologista. Até o pneumo nas pacientes que têm DPOC, que é a tosse crônica por causa do cigarro, o pneumologista também encaminha para a gente. Nefrologista também acaba encaminhando para a gente. Não dá para ficar com esse sintoma muito tempo, até porque a própria pessoa vai chegar a um limite ali, a pessoa não vai suportar, tem todo o constrangimento, a pessoa vai correr o risco de passar por esse isolamento, esses tratamentos todos. Doutora Caroline, a gente vai dar uma pausa aí na entrevista, que ao intervalo a gente volta já 2 minutos.